pessoal, boa noite para quem está aqui ao vivo no debate pelo Meet. Hoje nós estamos com a presença ilustre aqui, agradecer bastante, né? O Davi Decache, ele é doutor em economia pela Universidade de Brasília e ele é assessor, né, econômico da liderança do PSOL na Câmara. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei da Uber, a legalização da exploração máxima e dos direitos mínimos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo no YouTube, a gravação, né? Ajude a divulgar, dá uma curtida aí no canal do Roberto Paulino. Lembrando que essa é uma atividade de formação, é a quarta do ano de 2024, do Fortalecer o PSOL e do mandato do Roberto Paulino. Ano passado fizemos 14, esse ano já estamos na quarta e hoje a gente vai conversar com o Davi. O Davi vai fazer a explanação e depois, como de costume, a gente abre para o debate, para as perguntas e intervenções. Davi, muito obrigado mesmo, sua disponibilidade de agenda aí. Esse tema é um tema bastante importante. Quando a gente começou, eu pus lá no grupo, o grupo tem mais de 600 pessoas, para você ter uma ideia, e as pessoas leem, eu coloquei seus artigos, suas entrevistas, assim, é chocante o que está vindo por aí. Né? Mais uma, né? Então vamos lá, Davi, muito obrigado e a palavra está com você. Muito obrigado, Rodrigo. Uma honra receber o convite para dialogar, debater em um espaço tão qualificado que é cada vez mais raro. Bom, vamos direto ao ponto, pessoal. Discutir esse PL, o PLP 12 de 2024, envolve questões muito complexas, né? Nós temos um aspecto que ele é estrutural sobre o processo acelerado de uberização do trabalho em uma crise profunda do neoliberalismo que busca aumentar a espoliação da classe trabalhadora para recompor suas taxas de lucro. E, de outro, nós temos um desafio muito específico, que é dialogar com uma classe trabalhadora que vê seus direitos cada vez mais destruídos, deteriorados, e, a partir dessa deterioração, que é normal no capitalismo, né? Você vai deteriorando, destruindo, precarizando para depois falar que não presta e destruir. Nós temos um desafio de lidar com subjetividades, né? Que o neoliberalismo também vai formatando, que é aquela coisa de que, olha, CLT é ruim, nós somos empreendedores, então há questões estruturais, materiais, questões ideológicas, e uma questão muito concreta que é o PL do governo, e aí talvez seja o maior desafio lidar com esse debate específico. Por que é o maior desafio? Nós temos um PL que, na narrativa do governo e de parte dos sindicatos, é um avanço insuficiente. Ou seja, garantimos o salário mínimo, garantimos previdência social, porém, poderia ser melhor. Mas é um avanço, dado que o Congresso é conservador e dado que a categoria é desorganizada ainda. Então, temos que lidar com esse tipo de argumento, ao mesmo tempo que a extrema-direita ela fala que, se tiver condições boas para a classe trabalhadora, a Uber vai embora e isso gera desemprego. Né? Então, o debate ele se deu muito nessas chaves. Um lado falando que é insuficiente, o outro lado falando que a Uber vai embora do Brasil se isso for aprovado, quando, na verdade, ambas as narrativas são absolutamente falsas. E eu vou tentar mostrar para vocês os pontos do PLP. Tá? Antes disso, vou fazer uma breve introdução do contexto dessa matéria, de onde ela surge, etc. Mas o foco aqui vai ser discutir especificamente do que se trata, por que é um mito que isso daqui cria um salário mínimo para a categoria, quando é o exato oposto, isso daqui destrói a política de salário mínimo no Brasil, com impactos generalizados para toda a classe trabalhadora. É um mito que isso daqui cria um bom modelo de previdência social para os motoristas. Muito pelo contrário, isso daqui pode ser um embrião de um modelo previdenciário muito ruim. Vocês vão entender por quê. Tá? Nós temos que defender uma previdência social que garanta, de fato, direitos adequados à especificidade da categoria, que não tem nada disso, só torna a previdência mais cara. O que o governo está fazendo aqui é tornar
a péssima previdência do Bolsonaro mais cara, quando, na verdade, nós teríamos que criar uma estrutura de previdência muito mais robusta e mais barata para o trabalhador. Por isso que o trabalhador ele foge cada vez mais de regulamentação, porque a regulamentação que veio ela é horrível, e isso empurra cada vez mais ele para o lado da direita, né? Bom, tem um aspecto interessante nessa proposta que eu tenho falado muito, e quem pesquisa isso de forma mais sistemática e tem feito um belo trabalho é o professor Rodrigo Caleri, tá? E aí ele é do Rio, da UFRJ, e ele tem dito que essa proposta que foi apresentada pelo governo federal aqui no Brasil, ela é praticamente um copia e cola de uma proposta que a Uber elaborou na Califórnia no ano de 2020, chamada de Prop 22, ou seja, é um rito que isso foi construído aqui no âmbito do GT. Toda a espinha dorsal dessa proposta estava pronta em 2020, tá? Então, ela não foi construída aqui. Ela é um modelo que a Uber quer generalizar no mundo, tá? Ela é o padrão que a Uber quer impor no mundo. E aí, é só para assustar um pouco vocês. O modelo que a Uber estava propondo na Califórnia em 2020 é melhor do que a nossa. Ou seja, a Uber é a primeira mesa de negociação que eu vi em que a coisa sai pior do que a empresa queria, né? Porque lá nos Estados Unidos eles estavam pagando, na proposta que eles fizeram, 120% do salário mínimo, também por hora efetiva, o que é um absurdo, vocês vão ver por quê. Eles davam um valor de $430 fixo para quem fizesse uma certa quantidade de horas para ter um auxílio saúde. Eles pagavam por quilômetro e eles pagavam por minuto, tá? Essa é a proposta da Uber nos Estados Unidos, na Califórnia, no qual o campo mais à esquerda lá combate duramente. Quando eu falo campo mais à esquerda, pessoal, que combate mais duramente essa proposta, que é muito superior à do Brasil, eu estou falando do governo Biden, por exemplo. Tá? Assim, Biden não pode ser nenhum exemplo de extremista radical, mas ele combate duramente a própria 22. Ele se colocou contra. Nas últimas semanas, há um embate entre o governo Biden e esse tipo de legislação local, como a da Califórnia, no qual Biden baixa uma normativa em que impõe que, havendo dependência do trabalhador em relação à empresa, há o vínculo de emprego. A União Europeia caminha no mesmo sentido. Tá? Então, mesmo a própria 22 dos Estados Unidos, que foi aprovada na Califórnia, foi aprovado, sabe por quê? Um parênteses, foi aprovado, pessoal, porque a Uber gastou, convertendo para reais, mais ou menos R$ 1 bilhão, 200 e tantos milhões de dólares. Foi a campanha eleitoral mais cara da Califórnia para fazer o povo ser a favor da proposta deles, com aquelas ameaças de sempre, que vai fugir. E mesmo assim, a proposta dela é muito melhor do que a do Brasil. E lá, pessoal, até o New York Times fez editorial contra a Prop 22. Ou seja, a gente não está falando do campo socialista, não. São moderados. É a ala do Partido Democrata, dos democratas nos Estados Unidos. Não tem. Né? É um absurdo completo essa ideologia perversa de que há uma relação simétrica no qual os trabalhadores contratam a plataforma para que a plataforma preste serviço para eles, intermediando a relação deles com os passageiros, como se fosse um aplicativo qualquer, não tivesse nada a ver com o trabalhador, uma relação entre iguais, contratual. Isso é um absurdo. Isso no mundo é totalmente visto. Nos Estados Unidos, eles consideram isso racismo, a esquerda de lá, que é, como vocês sabem, é um neoliberalismo progressista. Então, isso no Brasil é vergonhoso, esse debate de que não há vínculo, de que não há subordinação entre plataforma e trabalhador. E aí eu já entro no PL em específico. Né? E vocês já entendem que nós estamos radicalizando a proposta da Uber inicial. Né? Então, nós estamos pegando. E o professor Ricardo Antunes, por exemplo, eu conversei com ele fala que ele tem um grupo de estudo amplo, né, de muitos anos já, de bagagem, que é como essa é a pior proposta legislativa do mundo. Perfeito? Nesse sentido, nesse
pós-década de 2010, onde o debate sobre uberização, regulamentação, está ganhando fôlego. Não há uma proposta pior que essa do governo federal. Não há nada. Nem as da Uber, entende? Nem o que a Uber propõe é tão ruim quanto isso. Então, é um negócio que assusta, já por aí, né? Para começar por aí. O que a Uber quer? A Uber quer, em primeiro lugar, isso no mundo todo, não só no Brasil, ter segurança jurídica para garantir que não haja debate trabalhista. Então, é uma relação entre duas empresas, o empreendedor individual e a Uber. Duas empresas, né, pessoal? Como se tivesse a mesma força, mesma condição de negociar, de disputar. Bom, o que ela ganha nesse PL? Ela ganha plena segurança jurídica, porque o PL afasta qualquer tipo de vínculo de emprego aqui, destrói a CLT. Bom, não existe CLT, não existe justiça do trabalho, acabou. Agora o trabalhador ele é totalmente autônomo. Isso é um desastre. Isso é um desastre a esquerda concordar com isso. Tá? Aí eu estou no ponto de vista estrutural. O que a esquerda vai falar? Ah, mas é porque a classe trabalhadora uberizada, que trabalha em plataforma, não quer mais direito trabalhista, não quer mais nada disso, por isso que nós apresentamos esse PL. E mesmo com esse retrocesso em relação ao estabelecimento de que não há vínculo, nós temos avanços. Vocês vão ver que esses avanços são mentirosos, tá? E aí, pessoal, só para começar, ela fala o seguinte no projeto. Estou com o projeto aberto aqui. Só pegar aqui de novo que eu fechei. Um minutinho só. O projeto, pessoal, ele tem uma coisa curiosa aqui, que é a seguinte. Ele cria não apenas... Eu não consegui abrir aqui, mas tudo bem. Ele cria não apenas a categoria de motorista autônomo. Ele cria um gênero e uma espécie. O gênero é trabalhador por plataforma, no geral, no qual se inclui os motoristas por plataforma de transporte individual de 4 rodas. Ou seja, vocês percebem que tem um embrião aqui, um amplo conjunto de trabalhadores no qual o motorista se insere. Essa é a espinha dorsal do projeto. Ou seja, nós estamos tratando aqui de um debate da classe trabalhadora como um todo. A mesma coisa vale para as empresas. Eles criam a plataforma no geral de intermediação entre indivíduos, empresas. Então, eles criam uma plataforma no geral e, no específico, a plataforma voltada para transporte individual. O que isso significa? Já de cara, que isso revela um modelo que vai avançar gradualmente nos próximos meses. Primeiro vão entrar os entregadores, todo mundo sabe, mas depois a gente não sabe quais serão as próximas categorias a entrarem em uma relação que é totalmente assimétrica, uma legislação que é repleta de mecanismos de subordinação, de punição, de expoliação da empresa. Ela tem toda a liberdade do mundo para ferrar o trabalhador no projeto de lei. O projeto de lei da garantia plena para destroçar o trabalhador. Eles proíbem algumas coisas, tá? Vou ter que ser justo aqui. Olha só o que a Uber concedeu no projeto de lei, tá? De garantia para o trabalhador. Ela se comprometeu a não praticar trabalho análogo à escravidão, está escrito isso, e nem usar trabalho infantil. Tirando isso, meu irmão, está liberado. 12 horas por plataforma, ou seja, o trabalhador pode trabalhar até 24, né? Que tem Uber 99. É jornada de trabalho limitada. É um debate louco isso. É uma loucura. É 12 horas por plataforma. 84 horas por semana em cada plataforma. Né? Então, não tem limite nenhum. Mas, Davi, vamos lá. Ninguém quer vínculo. Vamos ver, pessoal, uma coisa. E aí, então, eu vou garantir o salário mínimo. Isso é mentira. Agora a gente tem que ir para o aspecto concreto desse PL. Por que ele é uma mentira? Por que o salário mínimo que eles estão falando é uma mentira absoluta? E por que a Previdência que eles estão falando que criaram também é uma mentira, é uma farsa? Salário mínimo é uma farsa por quê? São 3 motivos. O primeiro, eles falam o seguinte: nós vamos pagar um piso de R$ 32 por hora efetiva em que o cara está trabalhando efetivamente. Como se o momento em que o trabalhador está à disposição da empresa não fosse hora de trabalho efetiva, certo? Só quando ele está fazendo a viagem. É a mesma coisa que um trabalhador está no caixa do mercado, ele só ganhasse quando estivesse passando a mercadoria, ou um professor
só ganhasse o valor enquanto estivesse na sala de aula. Por exemplo, a hora de recreio não ganha. Estou dando esse exemplo do professor, por quê? Porque o STF já decidiu que hora de recreio não é paga. Os intervalos não são pagos para o professor. Recente decisão do STF. Então, vocês vejam que isso aí é uma questão que está se expandindo para um amplo conjunto de trabalhadores. R$ 32 por hora efetiva, então quer dizer o quê? Que você, trabalhando 30 minutos, em 1 hora, no sentido de trabalhar viajando com um passageiro, seu piso é de R$ 16 em 1 hora, não é de 32. Perfeito? Então, se eu fico 30 minutos em espera, 30 minutos trabalhando, eu não ganho 32, eu ganho 16. E por que eles falam que isso garante salário mínimo? O cálculo deles é o seguinte, eles chegam na conclusão que tudo que o trabalhador ganha, 75% é para cobrir custo. Tá? Sendo só 25% o que ele consegue tirar para ele, depois de pagar os custos. Gasolina, isso. Bom, então eles me falam o seguinte, quando o cara anda 1 hora de carro sem parar, perceba, eu estou andando 1 hora de carro sem parar, por exemplo, estou andando 60 km em 60 minutos. Esse cara vai gastar R$ 24 de custo, de gasolina, seguro do carro, celular, alimentação. Vai sobrar R$ 8 para ele, então, portanto, desses 32, sendo R$ 8 a hora do salário mínimo no Brasil, eles dizem que, portanto, garantiram um salário mínimo no Brasil. Mas vejam que absurdo. Mas vamos supor que o trabalhador, em 1 hora, em 1 hora ele dirige 30 minutos, quer dizer que ele só vai ganhar R$ 16, quer dizer que se ele ganhou só R$ 16, o valor efetivamente que ele vai levar e botar no bolso, mesmo da perspectiva do governo, estou supondo que o cálculo esteja certo, é de R$ 4 por hora, meio salário mínimo. Então, o trabalhador que tem baixa demanda, ele só tem direito a meio salário mínimo nesse caso. Percebe? Na hora, efetivamente, à disposição da plataforma, ou seja, na hora logada. Então, você acabou com o salário mínimo no Brasil. Acabou. Isso acaba com o salário mínimo. O pessoal chama de modernidade, mas isso não passa de trabalho por peça, né? Marx discute isso no Capital. Então, é trabalho por peça, você está pagando por peça. Aí, vamos lá. Aí, segundo aspecto disso. Esse cálculo aqui, ele é muito estranho. Eu fiz uma simulação simples. Peguei muita coisa de motorista, mas tem uma corrida que eu gostei, que eu simulei, que ela ficou muito simples. Eu estou em Brasília, no plano piloto, e tem uma cidade de Goiás aqui no entorno chamada Lusiana, e ela fica a 60 km de Brasília e a 60 minutos de Brasília. Uma corrida para lá dá R$ 100. Perfeito? Quando você coloca o custo de viagem para você chegar em Lusiânia, você considerando depreciação do carro, para considerar depreciação, eu considerei qual é o custo por hora de um carro alugado na Localiza para motorista de Uber. Esse é um bom parâmetro para você calcular qual é o custo do veículo por hora. Bom, você vai gastar mais ou menos entre R$ 30 e R$ 35 numa viagem dessa, sendo que o piso é 32. Você não paga uma viagem de 1 hora, a depender das circunstâncias, com piso. Numa viagem desse tipo, o motorista estaria pagando para trabalhar. Percebe? Você andar 60 quilômetros, você vai gastar aí, vamos lá, seu carro faz 10 quilômetros por litro, 6 litros de gasolina, R$ 6, R$ 36 só de gasolina, não vou nem botar celular. Percebe? Então, é um absurdo completo esse piso. Que eles estão falando que isso garante salário mínimo nesse cálculo de R$ 24 e R$ 8. Bom, e aí vai piorando as coisas, né? Por quê? Vamos supor que tenham trabalhadores que estejam, de fato, fazendo, em alguns momentos do dia dele, na hora efetiva, ele fez uma viagem, ficou 1 hora andando de carro e só ganhou R$ 28. Perfeito? Que é muito difícil, porque ele não cobriria os custos, então, portanto, ele não ficaria trabalhando muito tempo numa condição que ele paga para trabalhar, né? Mas vamos supor que isso aconteça, de fato. O que acontece? A Uber, naquele momento em que ele fez R$ 4 a menos do que o piso na hora efetiva, ela completa essa hora? Não. Ela completa no agregado no final do mês. Por quê? Se em um determinado momento ele faz R$ 28, mas na hora seguinte ele faz 36, R$ 4 a mais, isso abate e morre. É no agregado. Então, nem esse piso é garantido a cada hora. Ele não é calculado a cada hora, ele é calculado no final do mês. Ou seja, se o cara fez 10 horas dirigindo efetivamente no volante, com passageiro,
ele tem que ganhar R$ 320. Esse é o cálculo. Perfeito? Aí, se ele ganhar 319, a Uber dá R$ 1 a mais. Mas isso não é calculado a cada hora que ele toma prejuízo. Então, esse piso é uma ficção. Tá? Na verdade, ele acaba com o salário mínimo no Brasil a partir do momento que outras categorias irão entrar nessa lógica. Bom, e aí a gente tem que fazer um debate também. Já vimos que o salário mínimo é uma ficção. Primeiro, porque ele paga a hora que o motorista está efetivamente dirigindo e não a hora que ele está efetivamente à disposição da empresa, ou seja, alugado. Segundo, que a depender das circunstâncias da corrida não cobra o custo. Tá? E terceiro, porque isso daqui é calculado sempre no agregado, então é um absurdo completo. Eu já vou pular para a questão da Previdência, que ela é muito interessante, porque a esquerda tem falado o seguinte, na maioria dos casos, que esse seria um avanço insuficiente do projeto. Eu acho que o modelo de Previdência que está sendo debatido é ruim para o trabalhador. Por quê? Bom, primeiro que estão colocando o trabalhador como contribuinte individual, como ele já pode ser hoje. Perfeito? Ele já pode ser MEI, já pode ser contribuinte individual. Então, não se cria nada. Apenas coloca-se uma obrigação para ele, o que eu acho correto, você tornar ele obrigatoriamente participando do seguro social. Bom, mas o que acontece aqui? Vamos lá. Primeiro, quantos anos de contribuição para ele ter o salário integral que ele está contribuindo? 40 anos. Essa aqui é a Previdência do Bolsonaro. Pô, por isso que o cara rejeita. 40 anos. 40 anos, não é isso? A gente deveria estar discutindo uma previdência especial para esse trabalhador. Tem como esse cara dirigir com 70 anos de idade? 14 horas por dia? 12 horas por dia? Como a Uber quer? Não tem. Isso é impossível. Né? Então, cara, já tem baixíssima perspectiva de se aposentar com uma previdência dessa, ou 20 anos de contribuição e 65 anos de idade para ter um salário mínimo. Então, a previdência do Bolsonaro, ela é tão deteriorada, que o trabalhador não vê benefício em contribuir. Embora seja importante, mas ele contribui, mas ele ganha tão pouco. Ele não paga nem MEI. MEI é 5%, é R$ 71 que eles pagam hoje. Tá? O cara já não quer pagar. Imagina 100 e poucos reais que vai ser a nova. E aí eu vou chegar num aspecto que eu acho que é crucial para entender a previdência deles. E aí tem que entender um cálculozinho do porquê ele é ruim pra caramba. É a previdência mais cara do mundo. A gente tornou a previdência do Bolsonaro uma fortuna para o trabalhador. Uma previdência que é uma porcaria. Vamos lá. Vamos supor que a Uber tirou R$ 10.000 de corrida do carro dele. Ou seja, os passageiros do carro dele pagaram R$ 10.000 para a Uber. Tá? A Uber anda tirando aí uns 40% do motorista. Perfeito? Ou seja, ela já leva R$ 4.000 para casa, tá? Nisso. E entrega 6.000 para ele. Entregando 6.000 para ele, pessoal, aqui se calcula, de acordo com o PL, e é mais ou menos isso mesmo, que 75% disso é custo, né? Então, o que sobra para ele aqui desses R$ 6.000? R$ 1.500. Perfeito? Isso daqui é o que é considerado, então, pelo projeto, o salário de contribuição, R$ 1.500. A Uber levou para casa 10.000, entregou 6 para ele, ou seja, no bolso líquido já botou 4 contos. E esses R$ 1.500, o que vai acontecer? Teoricamente, a Uber pagaria 20% de contribuição e ele 7,5%. Tá? O dele vai dar uns R$ 100 e o da Uber vai dar R$ 300. Tá bom? Vamos lá. Mas será que a Uber vai pagar esses R$ 300, pessoal? Será que é a Uber que vai pagar? Não. Se hoje ela, quando pega 10.000 do passageiro, entrega 6 para ele, quando vier esses 300 de custo, o que ela faz? Se ela não tem nenhum limite de taxa em que ela pode reter. Ao invés dela repassar R$ 6.000, ela repassa 5.700 para o cara. Ela já tira R$ 300 ex ante, porque ela tem poder de mercado para isso, para repassar custo e manter a margem de lucro. Então, ela trabalha mantendo o markup, porque você tem um grande poder de mercado e você tem informação em tempo real. Então, você tem informação perfeita, o trabalhador tem informação totalmente completa, ela tem informação perfeita e ela está maximizando o lucro em tempo real. Então, ao invés dela repassar 6.000 como repassa hoje, na simulação que a gente está fazendo aqui, ela vai repassar 5.700. Então, lá na ponta, quando distribuir e ela pagar, vai aparecer ela pagando 20% em cima de 1.400 mais ou menos, aí vai aparecer lá ela pagando 285, mas ela já tirou R$ 300 antes. Percebe? Então, ela está
repassando, ela tem capacidade de repassar a contribuição que seria patronal para o trabalhador. Ou, na verdade, ela vai fazer as duas coisas, a depender do momento, aumentar a tarifa do passageiro. Então, ela vai ter esse amplo leque de possibilidades, fazer um mix aí entre fazer o trabalhador pagar, o passageiro pagar, e ela fica desonerada, porque isso daqui não é salário, é uma tributação indireta sobre a corrida, no qual ela escolhe quanto repassa para o trabalhador. Então, nós criamos uma tributação, aqui uma contribuição social, no valor que ela escolhe repassar para o trabalhador. Ou seja, se ela esmaga, ela paga menos, ou não paga. Percebe? Então, ela tem um estímulo para quê? Para reduzir o que o cara já ganha hoje. Então, essa crítica dos motoristas está correta. Ele vai ganhar menos do que ele ganha hoje. Por quê? Porque esse custo a Uber vai repassar para ele, esses 20%, e ele ainda vai pagar 7,5%. Ou seja, no limite, em certas situações, ele pode pagar 20%, 27,5% de contribuição social, que é um absurdo, uma loucura. Tá? É uma loucura. Hoje é mais caro, é 11%, né? De contribuinte individual no plano normal. Então, isso é uma loucura. Aí vamos lá. Dito isso, aí o que o trabalhador está falando desse projeto? Porra, essa previdência é só o teu MEI, que é 5%. Esse é o argumento deles. Por isso que eles rejeitam. Veja, como é que a gente vai dialogar com esse trabalhador? Com uma previdência que é ruim e é cara. Com um salário mínimo que não existe. Que ele sabe fazer conta. Hoje eu participei de uma audiência, eu assisti uma audiência, né, que o Globo organizou com trabalhadores de todos os cantos. A comissão ficou lotada na Comissão de Legislação Participativa. E aí teve um caso curioso. Todos os trabalhadores, de esquerda e de direita, tá? Todos, tirando o sindicato que fechou o acordo, todos eles apoiam um projeto de lei da direita, que é melhor do que esse do governo. Projeto de lei de um deputado da direita do PL. Por quê? O que o cara fez? Botou remuneração por quilômetro e remuneração por minuto à disposição da empresa. No projeto de lei dele, pessoal, nessa simulação que eu fiz para a Lusiânia, que o governo, no PL do governo, se paga R$32, no PL desse cara, a Uber paga quanto? R$132, R$100 a mais. Então, até nisso, ou seja, ele parte do mesmo pressuposto do governo, que tem que acabar com o CLT, isso tudo, só que o cara dá mais grana para o trabalhador e cobra menos previdência. Então, a gente está perdendo o debate em todos os campos. E qual é a saída para dialogar com essa classe trabalhadora que é desorganizada e ainda está muito perdida nesse embate de narrativa, mas que sabe a realidade, sabe fazer conta, sabe que esse projeto é uma porcaria em todos os aspectos. Bom, primeiro, previdência social. Tem que discutir previdência com o trabalhador porque ele quer seguridade social. Ele quer muito. Quer muito. Todo mundo lá fala que quer, só que eles não querem pagar o que estão pagando. Eles não querem pagar 27,5%. E aí a gente chega para o cara e fala assim, olha, vamos lá, o projeto do governo está falando que você vai ter que pagar 40 anos para você conseguir 100%. Vamos discutir aqui que você não tem condições, você está trabalhando num setor em que a quantidade de horas diária, o nível de estresse, ele é muito alto. Você tem que estar na aposentadoria especial, contribuição de 25 anos. Já muda a história. Certo? Não, você vai pagar 5% só e contribuir 25 anos para se aposentar, e também cria uma idade diferente. Tenta fazer o que dá para fazer por lei complementar, né? Porque com a PEC do Bolsonaro, isso já amarrou muita coisa por PEC. Mas explorar todas as possibilidades para dar para ele uma boa previdência, com um custo mais baixo, que seja aderente à realidade dele, uma realidade em que ele não fica só sem dirigir quando ele quebra a perna, ele fica sem dirigir também quando quebra o carro. Então, todas essas especificidades devem ser levadas em consideração na formatação de uma nova previdência para ele se sentir contemplado e, de fato, seguro. Tá? Bom, e o cálculo disso daí, como é que tem que ser? Primeiro, o governo tem que botar uma taxa máxima para a Uber tirar dele, por exemplo. Vamos lá, a Uber fez R$10 mil em cima do carro dele. Bota uma taxa máxima, por exemplo, de 15% para ela tirar. Ela não pode ficar tirando 40% dele. Ela não tem custo. O trabalho é todo do trabalhador. Como é que ela vai tirar 4 mil e entregar comigo e o cara vai ficar com 1.500? Vamos supor, uma taxa de 15%.
Então, 10 mil, ela entrega 8.500 para o trabalhador. Claro que esse 8.500 aqui não é limpo, né? Porque tem 75% de seu custo. Aí, a gente começa a fazer o seguinte. Agora, calcula os 25% em cima desses 8.500 para o trabalhador para calcular o salário dele. Estou dando um exemplo aqui, só de coisas que dá para se fazer, todos os trabalhadores apoiam. Tá? Aí você tem lá 8.500 dividido por 4, quer dizer que o salário dele ficou 2.125, o salário base de cálculo dele. Aí sim, agora você pode botar os 20% em cima desse salário para a Uber pagar. Por quê? Porque ela não consegue repassar para ele, porque ela tem uma taxa máxima que ela pode tirar dele. Percebe? E essa taxa máxima, ela vai praticar em praticamente todas as corridas. Então, aí você já não permite o repasse. Então, ela vai pagar de fato, aqui, 20% em cima de 2.125. Você bota o trabalhador para pagar só 5%. Tá? E aí, os trabalhadores todos apoiam isso, perfeito? Todos apoiam esse negócio. Todos, todos. A gente conversa com o trabalhador apoia isso. Ele vai pagar menos, vai receber muito mais. Ah, mas aí tem outro ponto. O que eles querem também? Eles querem ganhar por quilômetro rodado. E a direita entendeu isso, está propondo isso. Porque eles falam, meu custo é por quilômetro. Então, R$ 2 por quilômetro. Se eu andei 60 km, eles querem ganhar R$ 120. Perfeito? Segundo ponto aqui, tem que ganhar por minuto logado à disposição da plataforma. Por exemplo, se a gente bota o minuto logado, ela perde a capacidade de punir o trabalhador. Ou pelo menos isso diminui muito. Por quê? Como é que ela faz hoje? O trabalhador está rejeitando corrida. Se ela quer punir o trabalhador ou quer incentivar, ela pode começar a deixar ele no gelo, sem pegar corrida. Ela pode dar corrida ruim. Ela pode fazer o que quiser. Ela pode deixar o cara esperando meia hora, 1 hora sem corrida. Ela pode fazer o que quiser com ele. O PL permite isso, tá? O PL permite tudo aqui. Tudo. Ela pode fazer o que quiser com ele. Agora, se a gente fala o seguinte, beleza, mas ele ganha 40 centavos por minuto logado, R$ 24 por hora, sem dirigir. Se você deixar ele sem corrida, você paga. Aí ela vai dar corrida para ele. Ela não vai punir ele não dando corrida, como faz hoje. Quando você bota só a hora efetiva, como o governo fez, qual é o mecanismo dela de punição do trabalhador em tempo real? Punir o trabalhador o tempo todo. É uma subordinação muito maior do que, inclusive, do que temos na CLT. Porque você bota o trabalhador para passar fome. Se você quiser, você suspende, você deixa o cara sem corrida o dia todo, você faz o que quiser. E aí, o que ela faz? Ela te deixa 1 hora sem corrida, você não ganha nada. Agora, se ela te deixa sem corrida, você ganha. Um PL que tenha minuto logado, sabe? Quilômetro rodado. Que é uma proposta, inclusive, da direita, que a gente tem que discutir. Só que a direita não quer dar Previdência Social, que é o que a gente quer dar. E aí, nesse negócio aqui que eu estou falando para vocês, dessa contribuição social da Uber, efetiva agora, ela pagando de fato, e em cima de uma base mais alta, porque o nosso piso ele fica 4 vezes maior do que o governo, se fizer o piso que os trabalhadores estão pedindo, os motoristas pedem regulamentação, nenhum motorista não quer regulamentação, não existe um. Todos querem regulamentação, só não querem essa, tá? Todos eles querem regulamentação, todos eles. Ninguém fala que não quer, eles querem uma regulamentação, só que não é essa. Bom, o piso vai ficar alto, a contribuição da Previdência dela vai ficar muito mais alta, e com isso a gente pode, inclusive, fazer o seguinte, já reter uma parcela disso para garantir, já reter, né, uma cobrança da Uber para garantir 13º e férias, sabe? Ou seja, é criar um modelo previdenciário, um modelo trabalhista mais aderente à especificidade desse trabalhador. Você retém o valor da Uber para poder automaticamente conceder férias, conceder 13º remunerado, e para isso você mantém um vínculo, ou seja, você aperfeiçoa a Previdência Social de hoje, você expande direitos. Por que o trabalhador não quer CLT e não quer a Previdência de hoje? Porque elas são muito limitadas para atender às necessidades deles. E aí a esquerda faz o quê? Destrói os direitos, destrói tudo. Não, a gente tem que ampliar. O que eu estou falando aqui é o que vocês sabem muito bem que acontece, por exemplo, Correio. Você precariza, você deixa as estatais sem dinheiro, você começa a deteriorar serviços públicos para falar assim, agora a solução é privatizar. Você deixa a população insatisfeita com algum tipo de serviço, com alguma empresa, para falar que tem que privatizar. Obviamente, essa nunca foi a saída. É você investir mais na empresa, melhorar o serviço público
Que é o exato oposto de privatizar. Isso nunca vai ser a solução. Perfeito? E isso tudo aqui que eu estou falando, a esquerda não está botando em pauta. Ampliação de benefícios para o trabalhador, benefícios concretos e aderentes à realidade deles. Então, é óbvio que eles vão querer uma remuneração muito maior da corrida que ele faz, ou seja, eles estão disputando excedente produzido, eles estão disputando o que eles produzem, sabe? Eles estão lutando por isso. O trabalhador de direita, de esquerda, de extrema-direita, o que eles querem é que a Uber tome menos dinheiro deles. Essa é a luta deles, eles são concretos. Não é só ideologia como todo mundo diz, que eles querem ser empreendedores porque é ideologia neoliberal e tal. Não, os caras são concretos, eles não querem que a Uber tire dinheiro deles, e aí eles ficam querendo quilômetro rodado, minuto logado. Só que se a gente botasse mais coisa na mesa, eles também iam querer. Se a gente fala assim, ó, o partido do Bolsonaro botou vocês para se aposentar em 40 anos. Ninguém nunca vai se aposentar, pô. E a gente vai botar vocês para se aposentar com 25. A gente ganha isso no bolsonarismo, gente. Sabe? É com expansão de direitos. A gente fala, a gente vai pegar o dinheiro da Uber para fazer você, uma vez por ano, ter condições de parar de trabalhar para tirar férias. E isso tudo eles vão aceitar, ou vocês acham que alguém vai ser contra, por ideologia, o que é material, o que é concreto, sabe? É porque a gente perdeu a capacidade de diálogo com eles. Por quê? Porque o governo tem uma estratégia de governabilidade que é muito mais ampla do que só a Uber, de demonstrar para as classes dominantes que ele é um gestor mais eficiente do neoliberalismo que a extrema-direita. Então, isso se inclui o projeto da Uber. Um projeto desse, se sai no governo Bolsonaro, nós estaríamos falando categoricamente que era uma reforma trabalhista ampla e plena. Dois juristas escreveram um artigo para a revista da Boitempo, a juíza Valdete e um desembargador Souto Maior. Tá? Ambos também são professores. Souto Maior é desembargador, juiz do trabalho há anos e professor da USP. Ele é categórico. Ele considera essa reforma pior do que a reforma trabalhista do Temer em 2017. Ele é categórico. Por quê? Isso tem, pessoal, imagina se isso se expande. Isso é o sonho do capital. Isso é o sonho do capital. O projeto de lei ele é recheado de possibilidades de punição. E quando você lê o projeto de lei, todo trabalhador já sacou que ele é extremamente subordinado, que a Uber vai poder puni-lo o quanto quiser, e que ele não tem direito a nada. Óbvio que ele não vai apoiar isso. E aí a esquerda está falando que ele não está apoiando porque ele é neoliberal e não quer regulamentação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo. Ele não está apoiando porque piora a condição de... Não muda nada, não tem um avanço nesse projeto. O único avanço teórico é que tem organização sindical, tem sindicato ali. Só que aí os caras, eles tomaram raiva já do sindicato que vai se formar. Por quê? Porque foi o sindicato que negociou isso. Hoje, na audiência pública com o Glauber, vários trabalhadores falaram o seguinte: quando os sindicatos entraram na disputa, eles falavam que no mínimo era R$70 por hora, R$2 por quilômetro, que, menos que isso. Os caras negociaram coisas 4 vezes pior. Eles conseguiram fazer uma proposta pior do que o modelo que a Uber tem proposto no mundo, sabe? É um negócio absurdo o que saiu disso. Eu nunca vi na vida uma empresa, vamos supor que ela estivesse sendo que o presidente Lula ele fala o seguinte: nós conseguimos pegar Uber, agora falta iFood. A iFood resistiu. Isso é absolutamente mentira. A iFood emitiu uma nota que é mentira. Ela quer entrar nisso também, tá? A iFood aceitou. Por quê? Para parecer que ele venceu a luta de classes contra a Uber. Aí aparece a Uber falando assim: o Lula venceu a luta de classes aqui e o projeto é maravilhoso. E eu perdi, a classe trabalhadora ganhou. Pô, não, né? Tem alguma coisa errada. A Uber comemorando a apresentação de um troço. Será que ela foi derrotada? Se ela está comemorando tanto, tem alguma coisa de errado, alguém está perdendo. Né? Não é o governo, não é a plataforma, logo são os motoristas. Então, eu acho que se esse projeto for aprovado, em um futuro próximo, várias outras categorias vão entrar nesse modelo por projeto de lei, inserindo direto nessa nova legislação que será aprovada. Ou seja, capítulo 2, professores por plataforma. Capítulo 3,
sei lá, trabalhadores da construção civil por plataforma. Bota todo mundo aí dentro. Por quê? Porque o trabalhador vai pagar a contribuição patronal da empresa, indiretamente, porque criar um tributo indireto. O trabalhador não tem direito a nada, nem a salário mínimo, a depender das circunstâncias, nem em cobertura do custo do trabalho que ele fez, da gasolina, porque é isso que está nesse projeto. E ele pode ser punido severamente pela plataforma, como está no projeto. Lá tem todas as características de subordinação e punição. E aí, ó, vou mostrar aqui para vocês, e já encerro. Deixa eu abrir só um projeto aqui, de novo, que eu fechei, só para mostrar aqui para vocês uma coisa interessante aqui. Vou ler aqui, ó, o que a Uber se comprometeu a entregar, tá? Para eles, ó. Vou ler aqui, tá no... eu acho isso interessante. Ela ganhou segurança jurídica plena, ou seja, ela não vai ter mais gasto na justiça do trabalho, a previdência ela passa para o cara e ainda parece que ela está pagando, ou seja, ela limpa a imagem dela, né? Ela fala o seguinte: serviço das empresas operadoras de aplicativos e o trabalho intermediado por suas plataformas devem pautar-se pelos princípios de, olha o que ela se compromete, transparência, no genérico, porque ela não vai abrir o algoritmo dela de maximização, ela só vai falar para o cara quanto ele ganhou, quanto que ele ganha por hora, tudo que já fala hoje, basicamente. Redução de riscos inerentes ao trabalho, sendo que o cara pode trabalhar 24 horas por dia, né? Porque tem limite de 12 horas por dia por plataforma, o que é um absurdo já, que dá 84 horas por semana, né? Isso daí a gente está voltando para o século XIX, 84 horas por semana aqui. Mas isso não tem nenhum risco inerente ao trabalho, o cara ficar dirigindo 24 horas, claro, ele nunca vai se acidentar, ele não vai colocar em risco o passageiro e a sociedade como um todo. Eliminação de todas as formas de discriminação. Direito à negociação coletiva. Aí aqui que é legal, né? O que eles entregaram, o que eles cederam, né? A gente cedeu tudo para eles. Aí eles falam o seguinte: abolição do trabalho infantil. Eu pensava que isso era crime, né? Não precisava. É um escárnio, é a outra. Eliminação do trabalho análogo ao escravo. Porra, é isso? A gente entregou tudo em troca disso? Se fizer trabalho lá, o escravo tem que ser preso, né? Crime, né? Então, qual é o ganho aqui? O sindicato? Um sindicato que a classe trabalhadora não reconhece, sabe? Então, nós temos um projeto que é muito ruim, em todos os sentidos. Então, o argumento de quem defende esse projeto falando que ele é insuficiente porque tem salário mínimo é absolutamente mentira, porque não tem salário mínimo, muito pelo contrário, destrói salário mínimo. E o argumento que cria uma previdência é mentira, porque ele pega a previdência que já tem hoje, que é o que o trabalhador pode entrar como contribuinte individual, é só o governo tornar isso obrigatório, e ainda torna mais caro, porque cria uma contribuição que a empresa repassa para o cara. E aí eu encerro, pessoal. Obrigado aí pelo espaço, pelo tempo. Desculpe se alguns aspectos não foram desenvolvidos. Obrigado. Muito obrigado, Davi. Sensacional. Infelizmente, poderia ser por coisas positivas, mas precisamos fazer esse debate, né? Eu fico pensando aqui comigo, ontem, né, foi aprovado a questão do novo ensino médio e o governo saiu também comemorando que o acordo com Mendonça foi muito bom. E nós que somos da educação, nós sabemos, né, o que isso significa para nós, o que isso significa para os estudantes, o que isso significa para o Brasil, né? Manter essa lógica de só exportar commodities e nós apertar botões aqui. A gente observa também o arcabouço fiscal, que esse ano vai ser implementado, né, que foi comemorado e que vamos crescer com isso. A gente também tem bastante crítica em relação a esse ano, 60 anos do golpe militar, e que o governo joga para debaixo do tapete e diz que não vai debater, não vai fazer, não precisa, né? Vamos falar sobre o presente. E uma lista imensa de coisas que está acontecendo. Agora a gente vê essa questão do Uber, que não envolve só, né, Davi? Não envolve só o Uber, né? Envolve a situação da classe trabalhadora brasileira num acordo em que a empresa estava menos recuada que o governo, né? E os bolsonaristas têm um acordo melhor.
Hoje eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, nós estamos perdendo o diálogo com todo mundo, parece que o Lula quer parar de conversar com quem votou nele, né, que é o trabalhador, que é o educador e tudo mais, né. Bom, vamos lá. Pessoal, tá abertas as inscrições aqui, pode ser só erguer a mãozinha, tá? E a gente começa por aqui. Quem for falar, pode fazer pergunta, só erguer a mãozinha aí, gente. Vamos lá. Socorro, pode começar. Eu queria só perguntar, porque aí ele já deve estar sabendo, né? Como é que está, assim, há uma probabilidade concreta do PT votar integralmente nesse projeto de lei? Pessoal, eu vou esperando, vou respondendo direto? Como não tem ninguém inscrito, Davi, pode responder. Perfeito. Claro, o governo. Aí teve aspectos que eu não toquei na fala. Foi bom. A pergunta da Maria é o seguinte: o PT, óbvio, eles que fizeram o projeto, né? Então, assim. E pior, o governo pediu urgência constitucional. Tá? É algo que você pede numa pandemia para comprar vacina, coisas assim. Então, você pede urgência. Para quê? Para não ter debate na Câmara dos Deputados, em comissão, na sociedade, sabe? Para votar em 45 dias e acabar o debate, por quê? Porque o governo sabe que é muito ruim. E que se demorar muito tempo para votar, cria-se uma organização orgânica mesmo da classe trabalhadora contra essa matéria. E aí as resistências vão crescer, inclusive dentro da própria bancada do PT, né, o que não é improvável, contra essa matéria. Então eles querem votar o mais rápido possível usando o método de Arthur Lira. Junto com Arthur Lira, eles vão atropelar tudo. Votar em urgência, sabe? Conseguir votar para não ter debate, porque se debater isso com a classe trabalhadora. A audiência hoje com o Glauber foi um negócio incrível. A gente tinha motorista ali organizado pela direita, motorista organizado pela esquerda, motorista tudo que é canto, todos eram contra, por motivos diferentes. Mas, basicamente, o fator mais claro ali é porque não traz avanços e faz eu ganhar menos. Não traz avanços, faz eu ganhar menos, eu não quero. Sabe? A gente vai perder o diálogo com esses caras. E é uma parcela importantíssima da classe trabalhadora. Alguém hoje lembrou na audiência que o Lula fala que... Ele fala assim, quando ele apresenta o projeto de lei, aqui nasce o maior sindicato da história do país. Tá? Porque todo mundo vai virar uberizado no futuro, né? E o sindicato dos uberizados que fecha um acordo desse vai ser um sindicato muito grande, né? Daqui a pouco vai ser o sindicato dos trabalhadores de plataforma fechando esse acordo. Então, de fato, é algo muito preocupante que o governo está fazendo, né? Ele não só vai apoiar, porque ele que fez isso, como ele. E aí é o que vai dar nó agora na cabeça de todo mundo quando eu falar. A extrema-direita tem uma proposta melhor. Ele vai tentar derrotar a proposta melhor da extrema-direita. Ele chegou no nível de maluquice. Propostas melhores, que a extrema-direita quer, por exemplo, que além disso, o governo deu, pague por quilômetro, que a Uber pague por quilômetro, que a Uber pague por minuto que o cara está à disposição ali. Pô, vocês têm noção do que é isso? A gente tem que votar contra o troço da direita que o trabalhador quer. E o que a gente vai falar? Eu não sei nem o que a gente vai falar na hora da votação, se isso acontece. A gente vai falar o quê? Que a Uber vai sair do Brasil? A gente vai ficar fazendo discurso do Partido Novo? Eu fui olhar a página do sindicato lá de São Paulo, que é o do Leandro, que é o cara que organiza, que é o cabeça desses 6 que participaram do GT. Os caras, eles chegaram num ponto, eu falei para vocês que o Biden está fazendo um enfrentamento à Uber. Biden, essa legislação da Califórnia, que é a própria 22. Agora a gente tem a própria 22 brasileira, que é pior que a própria 22 originalmente proposta pela Uber lá. Aí o Biden ele fez baixou essa normativa a nível nacional que prejudica o que a Uber aprovou, por exemplo, na Califórnia, né? O sindicato estava fazendo uma crítica ao Biden, falando que o Biden tem que escutar os motoristas, que a Uber diz que os motoristas não querem regulamentação. É o papo da Uber, tá? Uber mente. E que o Biden não poderia fazer isso. Assim, eles são contra a classe trabalhadora, eles são internacionalistas no sentido de ser contra a classe trabalhadora no mundo todo. Os caras conseguiram fazer isso, que eu nunca vi na minha vida. O cara se meteu em debate fora do Brasil. E aí teve uma militante que falou algo muito interessante numa reunião que eu participei, né? Que como esse projeto é a pior legislação do mundo, ninguém conseguiu fazer algo pior do que o governo do PT, no mundo até agora, a esquerda do mundo está fazendo o oposto.
a esquerda mais moderada, os neoliberais progressistas, estou falando de neoliberal progressista, estão fazendo o oposto do que o Lula está fazendo aqui, o impacto não é só para a classe trabalhadora no Brasil. A gente tem um impacto internacional dessa notícia. Porque ela muda o patamar de debate no mundo. O Brasil é muito importante, sim. E isso serve de referência. Isso vai servir de referência, especialmente para os nossos países vizinhos. A gente estabeleceu um parâmetro terrível de exploração da classe trabalhadora no Brasil para as outras categorias que vão entrar nisso um dia. Tá? Qualquer categoria pode ser plataformizada, pessoal. Esqueçam isso, que isso é modernidade. É trabalho por peça, professor, enfermeira, arquiteto, médico, engenheiro, trabalhador da construção civil, trabalhador de mercado que trabalha em estoque. Todo mundo pode ser organizado. Todo mundo pode trabalhar por plataforma. Então, isso daí, imagina, isso vai ser a nova lógica, onde o capital não paga nada. Nem a Previdência paga porque repassa para o trabalhador. Sabe? É uma loucura. Servindo de referência para os outros países e ainda uma aberração dessas, porque quando uma aberração dessas vem de um partido como o Partido dos Trabalhadores, ganha legitimidade. O que é pior, porque se vem de um partido da extrema-direita, se isso saísse no governo Bolsonaro, a gente teria construído uma resistência muito grande no Brasil. E ninguém no resto do mundo ia olhar e achar razoável, porque é um governo negacionista. É um governo de extrema-direita e fascista. Mas quando vem de um governo de direita, de esquerda, o ato falho, quando vem de um governo de esquerda, poxa, isso é uma derrota ideológica. É uma derrota ideológica, uma das maiores derrotas ideológicas da classe trabalhadora, além dos impactos materiais. Derrota ideológica. Nós temos boa parte da esquerda calada diante da destruição sistemática de direitos. Pouquíssimos parlamentares, pouquíssimos acadêmicos se manifestaram contra o fim da CLT em absoluto, fim de salário mínimo, deterioração de previdência social, jornada de 84 horas dos caras. Gente, vamos lá. Todo mundo aqui tem militância. Como é que eu vi muita gente falando que jornada de 84 horas, que é mentira, porque pode ser o dobro disso, 84 horas é por plataforma, é um avanço social. No século XIX, isso não seria um avanço social. Agora é 84 horas por semana, gente. Isso é loucura, loucura. Isso está na lei. 84 horas por semana, jornada máxima, para garantir a saúde do trabalhador e condições dignas. Pô, isso para mim é deboche, né? Mas vamos lá, pessoal, desculpa aí a emoção. Bom, Davi, já que ninguém se inscreveu, eu me inscrevi. Eu queria... Porque, assim, você coloca coisas importantes. Primeiro, Uber não é uma categoria qualquer. Eles transportam pessoas, eles conversam com as pessoas, e hoje a gente que pega Uber aí sabe que boa parte é de direita, é ligada a Bolsonaro. Então, nós teríamos que ter uma política para ganhá-los, para inverter essa situação. Aí você coloca que o projeto é pior do que está defendendo um deputado de extrema-direita, que Biden, e não é Bernie, não é o Bernie Sanders, não, é o Biden, é contra. E no Brasil nós temos o governo Lula flertando e propondo essa situação. Eu sei que você é um pesquisador, você é um cientista, mas eu queria que você conjecturasse. O que está por trás disso? Por que eles estão propondo isso? Bom, essa pergunta é muito difícil, tá? Tem questões estruturais, tem questões aí de interesses de certos grupos, mas eu vou focar aqui na questão estrutural, né? Me parece que isso faz parte da estratégia maior do governo, Rodrigo. Eu acho que o governo Lula ele tem a seguinte estratégia de governabilidade. Ele quer demonstrar para a burguesia que ele é capaz... Está vazando aqui um pouquinho de som, pessoal, para mim, de retorno. Não sei se é o áudio.
Agora parou. Obrigado. Não, voltou. Tem alguém com o microfone? Deixa eu ouvir. Agora parou. Agora tá ótimo. Bom, aqui eu vou colocar a hipótese que eu considero a mais razoável para explicar isso. O governo Lula, ele quer garantir a sua governabilidade, a sua estabilidade, a partir do seguinte: ele quer demonstrar para as classes dominantes que ele é capaz de conduzir um projeto estrutural que se inicia em 2015, né, com base na Ponte para o Futuro, de forma tranquila, sem grandes instabilidades, sem grandes conflitos, sem turbulências, sem crises. Um governo a frio, que não vai reverter a reforma da Previdência, que não vai reverter a reforma trabalhista do Temer, que sedimentou, consolidou a lógica do teto de gastos do Temer. Temer que diz isso, tá? Temer fala que o novo arcabouço fiscal é a manutenção do teto de gastos dele, é uma reforma no teto de gastos dele para dar sustentabilidade. Então, o governo Lula ele busca demonstrar para as classes dominantes e para os aparelhos de coerção e consenso das classes dominantes que ele é mais capaz de dar a estabilidade que o mercado financeiro, que esses setores precisam, que a extrema-direita. Então, ele está falando o seguinte: olha, para os setores econômicos de educação, olha, eu consigo passar isso sem grande turbulência. Se fosse o Bolsonaro, ia ter uma crise, ia ter muita agitação. Eu consigo entregar um novo arcabouço fiscal sem muita resistência da esquerda. Eu consigo destruir direitos trabalhistas com a esquerda calada. Eu consigo governar impondo uma lógica, um modelo neoliberal que vocês começaram lá atrás, pelo consenso. Ou seja, o governo Lula ele percebe que ele entregando para o capital uma gestão do neoliberalismo com aceitabilidade social e consenso social, governando a frio, ele teria estabilidade, tá? Ele sendo esse bom gestor, pelo consenso, dizendo que vocês não precisam da extrema-direita para impor esse projeto pela força, pela coerção. E o que as classes dominantes fazem diante disso? Elas mantêm o bolsonarismo sempre forte, caso o Lula fale, nessa lógica de administração e gestão do neoliberalismo pelo consenso, ou seja, Lula, se você falar, eu vou para a gestão pela coerção com o bolsonarismo. E o Lula, quando ele entra nessa estratégia, o que nós podemos esperar? A opção pelo menos pior, né, que é a gestão do neoliberalismo pelo consenso, como o Lula está fazendo, ou que o caso pior seria a gestão do neoliberalismo pela coerção, pela pancada que é a extrema-direita. Então, é essa conjuntura que nós estamos. Isso explica, por exemplo, o novo ensino médio, isso explica o Lula o Lula agindo deliberadamente para impedir atos que critiquem uma ditadura sanguinária, terrível. Lula impedindo a luta por memória, verdade e justiça, né? Cancelando a construção do Museu da Memória, Verdade e Justiça, trabalhando deliberadamente para avançar uma política econômica neoliberal raiz, sabe? Então, o PT ele se colocou nessa governabilidade para as classes dominantes, prometendo que ele consegue governar frio, sem muito tensionamento, para dar tranquilidade para o mercado continuar tranquilo. E isso explica, né, a aliança que ele faz com as plataformas, com os conglomerados transnacionais como Uber, iFood. E aí tem uma segunda lógica que ela é menor, não conheço a fundo para poder falar, mas nasce o maior sindicato, segundo Lula, da história desse país, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Plataforma, né, com essa legislação. Ou seja, é um sindicato que nasce com base em uma lei que extermina todo e qualquer tipo de direito. Tá? Mas os trabalhadores vão ter que pagar uma taxa sindical. E aí, o que acontece aqui? Vai nascer um sindicato poderoso, mas sem base legal para lutar, que não tem mais direito trabalhista para essa categoria.
Então, é uma aberração, mas tem um sindicato que vai ser forte financeiramente porque o número de trabalhadores uberizados tende a crescer nessa economia, que gera cada vez menos empregos decentes, qualidade, o que faz a uberização da economia avançar, né? É a velha economia de subsistência que a gente sempre teve no Brasil. É isso, pessoal. Claro que tem outros fatores, assim, só para dar o panorama do que eu considero razoável de se compreender dessa lógica que parece meio idiota do governo Lula, mas que tem uma racionalidade. Né? Tem uma racionalidade nisso tudo, de cancelar atos, é uma racionalidade de mostrar que você vai governar sem conflito, sem confronto, com o capital. Ele tem estabilidade política para destruir. É isso que eles querem. Se o Bolsonaro privatiza presídio, Rodrigo, eu duvido que o pessoal da luta contra o racismo ficaria calado. O Silvio Almeida é contra. Ele foi na coletiva no final do ano falar que é contra. Ele falou que ele é contra. E não suspenderam a privatização de presídios. Uma política nacional de privatização de presídios, estimulando os entes subnacionais a privatizarem presídios. Eu nunca vi a esquerda ficar em silêncio quanto a isso. Nos Estados Unidos, de novo, a esquerda, o liberal progressista de lá é contra isso. Todo mundo sabe o que isso gera. Isso gera um mercado de carceramento. Privatização de sócio educativo com dinheiro de BNDES, com apoio do governo federal. Pô, a privatização de sócio educativo é o quê, gente? É neoliberalismo raiz. Eu lembro, vou finalizar aqui contando essa história. Teve um decreto do Bolsonaro que era para fazer PPP no Hospital de Guarulhos e tal, e a esquerda conseguiu derrubar isso. A gente falava que o seguinte, a gente ia para cima dele e falava, você está privatizando o SUS. E aí teve uma mobilização, ele teve que recuar. Ele revoga o decreto. Bom, o governo Lula assume. Esse hospital que a gente criticava do Bolsonaro e falava que isso era o início da privatização do SUS, lá em Guarulhos, hospital infantil, o governo anuncia ele como um modelo padrão de parcerias público-privadas para hospitais no Brasil. E a esquerda fala que isso é bom. O negócio que era privatizar o SUS virou bom. O PT, ele, inclusive, entrou com o PDL para assustar o decreto do Bolsonaro. Um negócio que ele agora apoia e faz, e tocou. Né? É um negócio assim que a única explicação que eu tenho é essa. O governo Lula diz para as classes dominantes. Então, isso é um grande pacto. Eu vou tocar o projeto de vocês de forma mais eficiente. Por quê? Embora eu não vá muito fundo na sacanagem com a classe trabalhadora, eu consigo dar o suficiente que vocês querem, mas com muita estabilidade. Muita estabilidade. Bolsonaro ele poderia dar mais, mas ia ter muita instabilidade, muito confronto. Isso gera muita incerteza para os negócios. Prefiro a minha gestão, que vocês vão se dar bem. É isso que o Lula está anunciando para eles em cada momento, em cada gesto, inclusive gestos para os aparelhos das classes dominantes como as Forças Armadas. Muito bem, muito bem. Você tocou um negócio importante, né? Também que eu tinha esquecido. Privatização dos presídios é você lucrar prendendo gente, ou seja, o Brasil já é um dos sistemas carcerários que mais prendem, né? E isso vai aumentar ainda mais. E é isso também. É Biden que é contra, não é Bernie Sanders, não. É Biden lá nos Estados Unidos, né? Ó, o pessoal aí animou em fazer. Vamos fazer 2 blocos agora. Tem 4 pessoas. Então, a Camisolão ali, é Laís ou Lais, desculpa, tá? E depois o Marcelo. Daí a gente volta, né, para o Davi e depois tem mais 2 pessoas ali. Então tá, é Laís mesmo, Laís Camisolão. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é, este projeto, mesmo tendo perdas de direitos, ele está dentro da legalidade para ser aprovado? E uma outra pergunta, no caso de um acidente, né, como o Rodrigo falou, né, vai transportar pessoas, no caso de um acidente, de quem é a responsabilidade? Do motorista ou da Uber? Seriam essas minhas dúvidas. Marcelo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Davi.
Sou Marcelo, também sou motorista de aplicativo, tá? Além de ser militante aí da Intersindical. A gente tem uma outra questões fora isso que você colocou, explanando a sua tese, né? Muito boa, por sinal, e eu concordo com boa parte dela. Eu acho que você está certíssimo nesse projeto. Eu acho que no decorrer todo esse período que surgiu a Uber para cá, a esquerda perdeu o contato de conversar com os trabalhadores, perdeu esse foco com os trabalhadores de uberização. Quem teve esse contato, quem teve essa organização foi a extrema-direita, foi a direita, através das associações. Aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, nós temos uma associação que inclusive tem um vereador, o Marlon, ele que estava à frente dessas negociações com os aplicativos, né? Então o sindicato ficou muito distante. Tem uma outra questão que hoje em dia, por exemplo, aqui em São Paulo, principalmente aqui no município de São Paulo, eu chego a dizer que a metade dos motoristas, eles têm 2 empregos. Ele tem um emprego fixo, aonde ele já contribui com a INSS, contribui com a questão aí da Previdência Social, e tem o outro trabalho que é a Uber. Inclusive, a Uber, ela mudou o foco de propaganda dela, que ela coloca hoje em dia como fazer um bico. E isso caiu na cabeça dos trabalhadores, caiu na cabeça dos motoristas. Você pode perguntar para qualquer motorista, eu faço um bico. Aquele que trabalha numa empresa registrado, contribui com a CLT, ele colocou na cabeça dele que ele faz um bico. E por fazer um bico, ele se sujeita a trabalhar de qualquer jeito. Ele parece que ele não ele se sujeita a ser precarizado. Então a gente perdeu esse debate, a gente está perdendo esse debate. E existe uma dificuldade de explicar para ele que a contribuição da Previdência Social é importante, e nós temos que ficar atento com esse programa, com esse projeto do governo, que tem que haver um debate maior, porque está diretamente ligado a gente, ligado aos motoristas. Nós, todos os custos de tudo, do carro, da despesa, do IPVA, da rodagem, tudo sai dos nossos custos. A empresa não contribui com nada, não contribui com R$1 da manta asfáltica que é gasto nos municípios, nas cidades. Ela tem a maior frota de veículos, a maior frota de carros do mundo, e não contribui com R$1 para isso. Tudo sai das costas dos trabalhadores, dos motoristas. E a gente não tem, por exemplo, uma linha de crédito, que também não tem esse projeto aí, uma linha de crédito para que a gente possa trocar o veículo. Um desconto do IPVA. Nós teríamos um desconto do IPVA. Um desconto, por exemplo, do IPI no financiamento de outro carro. Por exemplo, andar no corredor de ônibus quando você está com um passageiro. Então, nós somos prejudicados em todos os aspectos. Então, ficou muitos pontos a ser debatido nesse projeto. Era isso. Não sei se foi claro, não deu para entender mais ou menos o que eu quis explanar sobre o pensamento aí de tudo isso que foi falado até agora. Perfeito. Davi, passo para você, depois volto para as outras inscrições, daí as últimas ali para a gente encerrar, tá? Perfeito. Bom, a questão da Laís, eu acho que tem a ver com a questão do Marcelo. As responsabilidades em caso de acidente, essas coisas. Bom, Laís, o governo não criou nada de novo, tá? A mesma coisa que acontece hoje vai acontecer depois do projeto. Ele vai ser contribuinte individual e vai ter a cobertura de contribuinte individual. Esse é o ponto. Só que muito mais caro do que é hoje. Ele vai ser contribuinte individual do INSS, de forma obrigatória, o que é bom, né? Só que vai ficar mais caro. Por que vai ficar mais caro? Hoje o cara pensa assim, o Marcelo deve conversar com muitos e eles devem falar isso, né? Que eles preferem o MEI, que ele paga 5%, R$71, R$76, não lembro exatamente quanto. Mesmo assim, eles já não pagam. E aí, se você perde 7,5% do que é considerado salário lá naquele cálculo que eu fiz, e sendo que a Uber vai repassar os 20% que ela vai, teoricamente, que ela pagaria para ele, ou seja, aqui dá uma contribuição de 300 conto pro cara.
É ruim, é uma previdência ruim. Eu também seria contra isso. A esquerda agora, sabe o que a esquerda está fazendo, Marcelo? Ela está falando que a reforma, a gente vai defender que o cara entre de forma obrigatória naquela previdência que o Bolsonaro fez, que ela é horrível, pagando uma fortuna. É óbvio que o cara não vai querer, não é por ideologia neoliberal que a Uber convenceu ele disso. É a velha estratégia do neoliberalismo de precarizar para depois a classe trabalhadora falar assim, agora eu não quero mais saber disso, que é uma porcaria. Porque hoje a contribuinte individual, para ganhar 100% do salário que ele contribui, ele demora 40 anos de contribuição, pô. É muito tempo, gente. É muito tempo. Então aí tá uma questão. Eu conversei hoje. Cara, quer ver um negócio interessante? Esse Marlon aí que você falou, que é o vereador lá, né? O projeto de lei dele é bem melhor do que o do governo. As propostas dele são bem melhores. O cara é do MDB, sabe? É bem melhor, assim. E aí, como é que a gente vai discutir? Porque ele entrega mais grana na mão do trabalhador. Muito mais. Ele tira mais dinheiro da Uber. E aí, alguém perguntou, eu vi alguém perguntando para ele assim, mas porra, isso é a Uber sair do Brasil. Aí ele fala assim, mas pô, aí a gente cria a nossa plataforma. Cara, o debate da esquerda a gente está perdido. Esse PL não tem previdência, é a previdência que já tem hoje, ou seja, não se cria nada novo, só se torna mais cara a previdência que já tem hoje, que ele não adere porque é ruim. É porque o cara é racional, ele vê que é muito ruim. O Bolsonaro destruiu a previdência em 2019. Destruiu a previdência. O que a gente deveria estar debatendo? Rever a previdência do Bolsonaro. Para quê? Porque você reverte a previdência do Bolsonaro, aí a classe trabalhadora vai olhar com outros olhos a previdência social e ela vai querer contribuir, porque ela vai achar interessante. Por exemplo, uma previdência de um trabalhador de aplicativo, ela tem que cobrir não só o momento em que ele quebra a perna, como é hoje, mas também o momento em que, o período em que ele fica sem o carro, porque ele teve um acidente de carro, né? O carro está consertando, ou algo do tipo, que ele pode trabalhar. Então, a gente tem que ter uma ampla capacidade aí, de reformulação e ampliação de direitos, porque eles querem mais direitos. Não é que eles são neoliberais e querem menos direitos, né? Hoje, Marcelo, na comissão lá de legislação participativa com o Glauber faz uma pergunta aqui. Estava lotada. E tinham motoristas organizados pelas associações que você falou, tinham motoristas que são mais ligados à esquerda aqui do DF, tinha gente. Foi unanimidade que o projeto da direita é melhor do que o do governo, mesmo os que apoiam o projeto do governo. Assim, era uma unanimidade. E como que a gente pode apoiar um negócio que é pior do que o do PL? Como que a gente pode falar assim, mas no Congresso ainda piora, porque o PL vai piorar? Não, do PL melhora. Então, é horrível a gente trabalhar com essa base, porque ele não é apenas insuficiente, ele é retrocesso. Ele cria, assim, e o negócio não pode ficar limitado à classe, aos trabalhadores, aos motoristas. Por que não pode? Porque lá fica muito claro a intenção. Eles falam primeiro que tem um trabalhador com plataforma, e depois eles falam que nisso se insere o motorista de aplicativo. Eles já criaram a forma de se regulamentar o trabalho no futuro. Meteram um monte de possibilidade da Uber punir. A Uber pode fazer tudo que ela já faz hoje. Tudo, absolutamente tudo que ela faz hoje. Não tem transparência nenhuma nesse PL. Marcela, eles falam que lá a Uber vai ter que mostrar quanto que você ganha por hora. A média por hora. Pô, você faz isso. O que ganha por quilômetro? Você faz esse cálculo. Tudo que você já faz, cálculo, sabe? É muito pouco. O que a gente tinha que lutar hoje? Primeiro, criar uma plataforma nacional, não estou nem falando de plataforma de aplicativo, para centralizar os dados das plataformas como Uber 99. Isso é o mais básico. Para ficar fiscalizando ela em tempo real, o que ela está fazendo. Você bota a taxa máxima, 15%, 20%, como era lá atrás. Ela mesma botava a taxa de 25%, né? Bota lá a taxa de 15%, fica verificando em tempo real, e aí você vai saber o que ela está fazendo em algoritmo, porque vai tudo passar pela plataforma em tempo real. Tecnologia para isso a gente tem de sobra. Esse cara aí que você falou, Marlon, ele criou um aplicativo que ele fica monitorando a Uber. Então, o cara baixa o aplicativo no celular, aí ele sabe quanto que o passageiro pagou, quanto que é a taxa que volta para Uber, ele consegue ver essas coisas. Nem isso tem no PL, sabe?
é uma transparência dos termos de contrato. Ou seja, e aí todo mundo fala, não, mas agora o trabalhador vai ser livre para negociar com a Uber. Vai. Já viu o trabalhador negociando contrato? Ele baixa o aplicativo, ele aceita o contrato, ele toma o contrato, ele negocia o contrato. Mas agora vai ter sindicato, vai ter força para negociar. Negociar o quê se não tem lei? Se não tem direito? Se não tem nada para negociar? Quando você destrói, e olha só, pessoal, eu sei que o trabalhador não quer CLT, mas quem está defendendo o fim da CLT é o PT. O PT está defendendo o fim da CLT nesse projeto. Então não é um debate entre um projeto tipo um CLT e um projeto sem, que a esquerda e a direita se uniram. Aí a frente ampla PL e PT, os dois destruindo o CLT. Bom, e aí a direita entrega um negócio que é melhor nesse âmbito de destruir CLT. E como é que a gente dialoga com o trabalhador dessa forma? Sem entregar nada para ele? Falando que vai ter um sindicato que vai negociar. Quando você destruiu a legislação trabalhista, você não tem base legal nenhuma para disputar nada. Nada, absolutamente nada. E um sindicato que fez isso, que vai negociar melhorias? Eu não confiaria, o trabalhador não confia. Nenhum trabalhador confia nesse sindicato. Tem uma coisa errada que acontece com os sindicalistas, a Cacá, e principalmente ela, uma mulher, ela não pode andar na rua, o que é um erro. Isso daí é um absurdo. Mas os caras, eles ficam perseguindo ela na rua, querem xingar, eles são revoltados com os sindicalistas. Ela falou que não pode sair na rua, ela não pode mais trabalhar depois que ela fechou esse acordo. O que é um erro de quem está fazendo isso. É um absurdo, é machismo, é uma violência política que não cabe. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem a reação dos motoristas com os 6 sindicalistas que fecharam o acordo. Os caras não podem mais trabalhar, eles não podem mais sair na rua, senão quebram o carro deles. Vocês têm noção da raiva? Se a gente compra isso, se a gente começa a defender isso, se 80% deles são associados à extrema-direita, a gente vai perder o que a gente ainda tem? A gente vai querer isso? Eu acho ruim, gente. Eu acho ruim. E aí a gente vai mentir para eles falando que o da direita é pior. O da direita, o cara vai ganhar uma corrida de 1 hora, o cara ganha R$100. O nosso ganha 32. Aí a gente vai falar, não, o da direita é pior. O cara sabe fazer conta, o cara trabalha com isso, sabe? A gente vai perder. A gente vai perder, vai destruir direitos, vai ter impacto para todo mundo, vai perder o debate. O Rômulo tinha levantado a mão, mas acho que ele deve ter sido contemplado. Nós temos aqui, então, a Geisa. Geisa, muito bom ter você aqui, saudade de você. E a Juliana. Podem intervir, tá? Geisa primeiro, Juliana depois. Bem, boa noite a todos e todas. É um debate super importante. E, Davi, eu quero dizer que o primeiro debate que nós perdemos está na linha dos direitos que séculos passados, e uma bandeira que era histórica para o movimento sindical, que era redução da carga horária sem redução de trabalho. Quero voltar a este conceito. E, na verdade, toda uma mídia foi trabalhada anteriormente para poder capturar, né, a consciência dessas pessoas no sentido de que teriam autonomia para se vamos dizer assim, se autogerir enquanto tal do trabalhador autônomo. Quer dizer, deturparam todo o conceito de trabalhador. Essa autonomia, na verdade, não existe. A pessoa se transforma quase que num escravo moderno, né? Eu vou usar essa palavra, porque quem leu O Privilégio da Servidão, de Ricardo Antunes, vai entender do que eu estou falando. E é lamentável que o conjunto das centrais sindicais não tenham aberto esse diálogo, porque o que está sendo preparado para que os aplicativos, por enquanto, de motoristas, acatem, depois as plataformas tomarão conta de todas as demais categorias. É muito perigoso o que está acontecendo.
se criar uma plataforma na área da educação, vamos supor, vai ser exatamente o mesmo critério. Então, nós estamos diante de uns ataques assim mais cruéis. Quero lembrar aqui, quando você fala corretamente da reforma da Previdência, é importante a gente lembrar que Lula deu continuidade às etapas da reforma da Previdência, né, quando ele aplicou o que eu chamo de segunda etapa em cima dos servidores públicos. Eu estava em Brasília quando isso aconteceu, né? E aí as reformas da Previdência foram avançando até chegar no que é o cúmulo já com Bolsonaro. A nossa luta deveria ser, junto com as centrais, mas estão todas caladas, pelo que a gente chama de revogaço, né? A revogação da reforma previdenciária, das reformas previdenciárias, a revogação da reforma trabalhista, que é um outro verdadeiro absurdo, né? E a PEC 32, que é administrativa, que está sendo feita de forma fatiada. O que nós estamos vendo é um tremendo crescimento do desmonte do Estado, um desmonte dos direitos da classe trabalhadora em qualquer profissão que ela consiga exercer, e entramos na fase do que Ricardo Antunes já previa lá atrás, que o tema é muito interessante, veja, privilégio da servidão, é exatamente aqueles que acreditam que ainda são trabalhadores, na verdade, estão se transformando em escravos, que recebem muito pouco para um trabalho extenuante. E veja, se esse trabalhador tiver que usar com 2 plataformas para o mesmo trabalho, ele estará exercendo mais de 12 horas de trabalho ou 16 horas de trabalho. Então, é o retorno do que nós lutamos lá no século passado, onde os trabalhadores exerciam de 12 até 18 horas por dia de trabalho sem nenhum direito. Esse é um debate muito sério, quero parabenizar a sua dedicação nesse estudo, né? A gente tem conversado no mandato do Glauber sobre isso e sobre outros absurdos que vêm acontecendo. Então, é um debate que exige, né, uma leitura mais ampla do que vem acontecendo, e sem falar, né, na grande maioria dos que não conseguem emprego nenhum, nem trabalho nenhum, mesmo dos mais precarizados. Então, essa capturação do que seria, né, o trabalhador, a trabalhadora, mas de direito, foi sendo feito toda uma lavagem cerebral, porque essa é a palavra, de que ele é autônomo, ele seria responsável por tudo isso, por ele mesmo. E ele acha que é um empreendedor, né? Então, eu quero um debate muito importante que está sendo trazido aqui, né? E eu quero agradecer e lamentar que, inclusive, a CUT e outras centrais não tenham puxado, né, um debate sobre isso, né, de forma assim coletiva, porque nós estamos perdendo todas as batalhas que durante décadas lutamos, né? A redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, aumentar a possibilidade de emprego, né, digno para o conjunto da população. E está aí, lastimavelmente, o governo Lula sendo o portador, né, da aplicação de mais uma derrota daquilo que lá atrás, quando foi sindicalista, né, ele fazia a defesa do conjunto da classe naquela ocasião. Lamentavelmente, ele está fazendo, de fato, um desserviço, né, ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, não só aqui no nosso país, mas isso vai refletir profundamente em outros locais. Obrigada, De Castro, obrigado, Tomazini. Legal, Geisa, Juliana, e depois passamos aí para o Davi. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim. Eu sou num lugar um pouco distante, eu sou do interior do Rio de Janeiro, também ajudo a dirigir o sindicato dos professores aqui, e esse tema é muito importante para nós, né? Sobretudo nesse momento. Perdão, Juliana, eu acho que está cortando. Se você pudesse falar um pouco mais perto, eu não consegui ouvir. Não sei se... Peraí, só um minutinho. Melhorou, gente? Melhorou? Sim, eu estou ouvindo bem. Tá ótimo, tá ótimo. Vou falar bem rapidamente, então, né? Aí, concordando com a nossa companheira, Gesa, esse processo da uberização, às vezes a gente entende, né, por ser o neoliberalismo 2.0, a gente começa a pensar nisso como um fenômeno novo, mas a gente sabe que isso tem relação direta com a escravidão de ganho, né, de muitos séculos atrás, sobretudo de mulheres negras. E aí eu tenho duas perguntas mesmo, né? Uma que está relacionada à possibilidade, né, sendo essa plataforma o meio de produção necessário para esse trabalhador, será que a gente não tem a possibilidade de fazer uma política pública, por exemplo, a nível municipal, para retirar o poder dessa plataforma, da Uber em si, ou da 99, seja quais forem, para passar a organização dessas plataformas para a mão do próprio trabalhador, na forma de cooperativa mesmo, porque isso, em dado momento, foi uma proposta do governo municipal aqui de Volta Redonda, né? O pessoal defendeu isso. E aí, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? Se seria possível a gente retirar esse poder deles e dar para o trabalhador mesmo se organizar e ele mesmo gerir, e com o apoio das prefeituras, essas plataformas, né? E aí, a outra questão que eu queria perguntar para vocês, pode parecer um pouco inocente, né? Mas, às vezes, quando eu pego o Uber, e aí está escrito lá, fulana de tal é mulher, ou algo parecido, assim, é uma motorista mulher. Isso muitas vezes pode vir a conferir um certo tipo de discriminação, não de atitude que a gente chama de reparação ou afirmativa, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigada, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Vai lá, Davi. Perfeito. Eu acho que a Juliana toca na questão central, tá? Eu acho que a questão que a Juliana toca é a questão de fundo que a gente tem que debater. É óbvio que existe tecnologia disponível e grana do governo federal em possibilitar que cada município do Brasil tenha uma plataforma. Ou seja, você cria uma plataforma nacional e disponibiliza aos municípios, tá? E aí você, em cada município, faz as adequações necessárias, de acordo com os custos locais, etc. E isso faria o quê? Que fosse possível, né? Os trabalhadores, aí você cria conselhos, você cria mecanismos, até a partir da própria tecnologia, né? Mecanismos de participação da categoria no processo de definição de taxas e afins, ou seja, radicalizar a democracia por intermédio dessa tecnologia. E tudo isso é possível, obviamente isso não vai estar em debate, porque o debate todo é como subordinar o trabalhador a Uber, sabe? E assim, a Gesa falou um negócio muito importante. O que foi feito pelas centrais é um absurdo, e elas estão falsificando o projeto. Poxa, tem muita gente que eu respeito muito, falando, é um avanço essa previdência que foi criada. Mentira, absolutamente mentira. É a previdência que já existia, só que muito mais cara. Gente, eu mostrei aqui, é matemática, é factual. É factual, eu duvido alguém provar que eu estou mentindo. O trabalhador vai pagar mais caro na previdência que paga hoje, na idêntica mesma previdência. A diferença é que é obrigatório. Como é que você quer que o cara defenda a previdência social, um negócio que ele paga mais por uma previdência que é ruim? Eles têm que ter o oposto, uma previdência melhor e mais barata. Todo trabalhador vai apoiar.
É porque, gente, a nossa luta fica muito difícil, porque, primeiro, que a gente entrega um negócio que é horrível, que piora para ele. Aí a gente já tem toda a ideologia neoliberal. Aí a gente entrega um negócio que piora. Óbvio que ele vai rejeitar e vai ser contra a regulamentação. Hoje, vários trabalhadores falavam isso. Nós não somos contra a regulamentação, somos contra essa regulamentação. Percebe? Então, isso é muito complicado. E aí, Juliano toca no ponto. Mas por que a gente não cria, né, a nossa plataforma? Porque isso nunca vai estar na agenda, porque isso significa um enfrentamento ao capital, às plataformas, que é gigante. Elas patrocinam a sua imagem na imprensa, na mídia mainstream, que o governo do PT quer conquistar para ter uma base de apoio na Globo, né, na mídia mainstream. É isso que o governo pretende. A Uber é uma das patrocinadoras mais fortes. Então, ele não vai nunca cogitar algo desse tipo. Mas que era possível, óbvio que é óbvio que né? É disponibilizar uma plataforma para a gestão de municípios com participação ativa direta e incisiva da classe trabalhadora. E isso daí teria uma lógica muito profunda, até de alteração da lógica de percepção do trabalhador com a percepção neoliberal do empreendedorismo, né? Porque a radicalização da democracia e os ganhos dele de ter controle na plataforma que ele trabalha seria muito interessante, né? Nessa disputa com o neoliberalismo. Porque os neoliberais vão ganhar da gente. Por quê? Neoliberal e esquerda hoje no efeito fim da CLT. Os dois. Só que neoliberal quer pagar mais e a gente quer pagar menos para dar mais dinheiro para a Uber. O que está acontecendo aqui, eu vou resumir uma frase. O PT quer dar mais dinheiro para a Uber e o PL quer dar menos dinheiro para a Uber. Bolsonaro, ele quer destruir a CLT, mas tirando dinheiro da Uber. E o PT quer destruir a CLT e entregar muito mais dinheiro para a Uber. Então, é uma maluquice. É uma maluquice. O Marcelo sabe, ele é motorista bom ter alguém aqui. O PL, que garante 1,80 por quilômetro e 40 centavos por minuto da direita, é muito melhor. E a previdência que tem no nosso PL é horrorosa. Eu também não gostaria de tê-la. É horrível. É a previdência do Bolsonaro, só que, cara, gente, isso é horrível. E aí eu finalizo falando o seguinte, pessoal. Por que as pessoas elas estão precisando tanto de Uber? Porque no Brasil não tem um programa de investimento em transporte público sustentável de qualidade, que se a gente faz um amplo programa, a deputada Luiz Erundina, ela tem uma PEC, né, que é o Sistema Nacional, né, de Transporte Público, eu esqueci exatamente qual é o nome, mas a ideia é um programa, um sistema único de transportes públicos, enfim. A ideia é um amplo projeto de financiamento de transporte público de qualidade, para as pessoas precisarem cada vez menos se locomoverem para o trabalho, para realizar alguma coisa do cotidiano de Uber, né? Então, se a gente avança nessa lógica de qualificar o transporte público de qualidade, tarifa zero, todo esse debate que a gente tem acúmulo, a gente também enfraquece as plataformas. Então, teria que avançar nisso, porque isso gera emprego, né? Essa reestruturação do transporte, né? Isso é ambientalmente correto também, não dá para você ficar com um monte de carro na rua, né? E aí, o ponto é, por que esses debates não existem mais? Não existe debate. Eu vi Central Sindical falando assim, aí eu quero entender se alguém já viu isso na vida. Temos um avanço, limite de 84 horas semanais. Porra, isso na época de Marx, eu acho que Marx ia ficar muito bolado no século XIX com isso, porque isso é um retrocesso antes do século XIX. Isso é loucura. 84 horas por semana é loucura. Que é o teto por plataforma, pode ser mais. Alguém acha isso normal ou não é desumano? Isso é desumano. E aí, por que os trabalhadores, que a gente tem que desmistificar um pouco, que tudo é ideologia e vem do pensamento e não vem da materialidade, que o cara é um iludido pelo capital e pela propaganda da Uber. Eu acho que isso a gente tem que pegar um pouco mais leve. Eu aprendi isso nos últimos dias, em especial, conversando com muitos deles e muitos ligados à extrema-direita. Gente, por que eles não querem que o governo limite a 8 horas? Porque o governo deu 1 hora para ele, que é uma merreca. E ele, para sobreviver com 8 horas, ele vai passar fome. Ele vai morrer de fome. E ele sabe que para ele ter condições dignas de vida, ele tem que trabalhar 15 horas. Não é por ideologia, é por sobrevivência. Por isso que ele não quer limitar 8 horas. Ele toparia 8 horas se o piso dele fosse altíssimo.
e que em 8 horas ele sobrevivesse, porque ninguém quer trabalhar 15, 16 horas de domingo a domingo. Não vê filho, não vê família, não vê o mundo, viver dentro de um carro. Tem vídeo no YouTube de cara fazendo 20 horas de seguidas de corrida, aí acha que é ótimo. Por quê? Que aí tira um valor alto, só que ele não calcula custo, não calcula depreciação de veículo. Então, a questão é material, não é só o pensamento, não são só as ideias. É que materialmente, ele fala assim, o governo me destruiu, a Uber me destrói, eu ainda tenho que pagar uma previdência caríssima, que a Uber vai repassar para mim. Porra, se eu trabalhar só 8 horas com esse valor que a Uber está me dando, eu vou morrer de fome. Pelo menos deixa eu morrer trabalhando 16 horas para a gente botar comida em casa. Sabe? É isso que o cara pensa, não é porque ele é contra limite de carga horária. É porque, como a Geisa bem falou, é redução de carga horária com aumento de salário. Se for isso, ele defende também. Ele defende. Vamos perguntar se ele não troca 12 por 8, dobrando a remuneração dele. Que ele vai ganhar em 8 horas o que ele hoje ganha fazendo 16. Pergunta para qualquer Uber. Vamos ver se tem ideologia. Não vai ter, pô. Não vai ter, pelo amor de Deus. Qual é o cara da extrema-direita que vai falar assim, eu prefiro trabalhar 16 horas e ganhar menos do que trabalhar 8 horas e ganhar mais? Não vai ter. E, aliás, se a gente reduz a carga horária com piso alto, o que acontece? Eles ganham poder de barganha, porque vai ter menos motorista na rua. Você cria escassez de motorista com uma carga horária menor. Então, você cria uma carga horária menor, você enfraquece a Uber. Porque você vai ter menos motorista. Quando tem pouco motorista, todo motorista sabe o que acontece. A tarifa sobe, porque tem que pagar mais. Então, você tem que diminuir a carga horária, mas para isso você tem que aumentar o piso para o cara conseguir. Então, todas essas coisas que eu estou falando aqui, o motorista apoia sim. Que o motorista não apoia esse projeto vergonhoso que o governo apresentou para as plataformas, porque a Uber comemora. Hoje, no Brasil, a Uber falou, é uma maravilha. A Uber acha maravilhoso. Por quê? Porque é melhor do que o que ela propõe para o mundo. No mundo, ela paga 120% do salário mínimo. Aqui, ela paga 100%. Esse Francisco Pérez falou assim. Beleza. Eu queria ver alguém aqui me falar um lugar da história desse país e que uma empresa que fala para o resto do mundo que quer pagar 120, ela sai de uma mesa de negociação pagando 100. Então, é difícil entender. Né? Se não for essa estratégia da Juliana, de um governo que quer mostrar para o capital, inclusive o transnacional, que ele é um gestor eficiente do neoliberalismo e que ele consegue o consenso de todo mundo para aplicar doses amargas de neoliberalismo na classe trabalhadora. Aí encerrei, pessoal, aqui a resposta. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Podemos encerrar? Marcelo, é com você. Marcelo, eu acho que o senhor está com o som desligado. ele tinha intervido, né, aquela hora. Marcelo? Melhor do que essas plataformas da Uber, da 99 e a Entrade. Com ganhos maiores, é que está com o som desligado. Corridas melhores. Então tem um controle muito melhor do que essas plataformas da Uber. Você pega vários eles têm plataformas muito melhor. Tá, mas ficou difícil de entender, Marcelo. Mas eu vou passar para o Davi de novo para ele fazer as considerações finais, tá bom? E a gente continua esse debate no grupo. Já vamos abrir o grupo ali logo em seguida, que é a hora que a gente encerrar. E logo mais a gente vai ter no YouTube esse vídeo. Peço para todo mundo que está aqui para ajudar a espalhar mesmo, para que as pessoas possam ter essa informação. Davi, muito obrigado mesmo, tá? Valeu pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que está corrido. Fica com você aí as considerações finais. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer aqui o convite, um espaço muito rico.
um diálogo que eu acho que me ensina, as colocações que vocês trazem enriquecem aí, me fazem sair daqui com mais acúmulo. Eu tenho certeza que essa troca de informações, de diferentes vivências aqui, ela é muito necessária, especialmente em uma matéria que está sendo transmitida, né, para a sociedade de forma muito distorcida, tanto pelo governo quanto pela extrema-direita. Né? Então, há uma distorção muito grande, e são raros os espaços como esse em que a gente busca qualificar, detalhar, explorar, pensar estruturalmente a matéria. Eu acho que isso a gente fez hoje, né? Explorar possibilidades, como a Juliana, a Gisa falaram, Marcelo, pensar, né, saídas para isso aí, que é um grande desafio. Muito obrigado, pessoal, aí. Marcelo, eu não consegui escutar a última questão que ele colocou, porque o som estava muito ruim, e eu estou à disposição aí para contribuir no que vocês precisarem. Vamos para a luta, porque vai ser dura, e eu acho que a gente tem que vencer essa, porque é a batalha do século. Valeu, Davi, exatamente. Fica aí o aviso. A luta vai ser dura, mas temos que vencer, porque vai ser a batalha do século. A gente continua o debate lá no grupo. Muito obrigado mesmo, Davi. Pessoal que participou aqui, a gente vai encerrando. Um abração, vamos acompanhando lá pelo grupo e até a próxima, gente. Até mais.